Provérbios 22. Educação e sabedoria. O capítulo 22 de Provérbios é uma continuação da sabedoria prática que vemos ao longo de todo o livro, mas ele carrega uma particularidade interessante. Aqui encontramos uma combinação de conselhos sobre a vida cotidiana, especialmente com foco em questões sociais e morais. Desde o valor do bom nome até a criação de filhos e o tratamento justo dos pobres, o capítulo abrange um leque de orientações que são profundamente aplicáveis tanto no contexto antigo quanto nos dias atuais. Um dos versículos mais conhecidos desse capítulo é o Provérbio 22:6. Fala sobre a nossa obrigação ao criarmos nossos filhos, algo que veremos em mais detalhes logo mais à frente neste vídeo. No entanto, a sabedoria desse capítulo vai além, instruindo também a respeito do comportamento prudente diante das riquezas, o cuidado com os necessitados e a busca pela justiça e integridade. O capítulo se destaca por fornecer conselhos muito práticos sobre como viver em harmonia com os princípios de Deus em meio às interações humanas. Vamos dividir este capítulo em duas partes. Primeiramente, vamos ler dos versículos 1 ao 16. E depois, numa segunda parte, faremos a leitura e explicação dos versículos 17 ao 29. Acompanhe a leitura comigo, Provérbios 22, dos versículos 1 ao 16. Provérbios 22, Educação e Sabedoria. Verso 1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum. O Senhor criou os dois. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. 4. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos. Quem dá valor à vida se afasta dele. Versículo 6. Ensine seus filhos no caminho certo e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Quem semeia injustiça colhe desgraça e seu reino de terror chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Mande embora os zombadores e cessarão as brigas. Não haverá mais contendas nem insultos. 11. Quem ama o coração puro e fala de modo agradável, terá o rei como amigo. O Senhor preserva aquele que tem conhecimento, mas frustra os planos dos desleais. O preguiçoso diz, há um leão lá fora. Se eu sair, ele me matará. 14. A conversa da mulher imoral é cova profunda. Quem provoca a ira do Senhor nela cairá. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. E 16. Quem explora os pobres ou cobre os ricos de presentes para progredir na vida, acabará na pobreza. Amados, vou dar uma pausa na leitura aqui, afinal chegamos a um ponto importante no livro de Provérbios, pois o versículo 16 do capítulo 22 encerra uma longa sessão de provérbios curtos e independentes, que começou lá atrás no capítulo 10. Essa grande coleção de provérbios abrange uma vasta gama de temas, todos eles transmitidos de maneira sucinta, mas carregados de sabedoria. Durante essa sessão, Salomão aborda tópicos práticos e essenciais para a vida, tais como o temor do Senhor e a importância da sabedoria como fundamento para a vida, capítulo 10. Integridade e generosidade, capítulo 11. O valor da disciplina e da sabedoria, capítulo 13. A soberania de Deus sobre os planos humanos, capítulo 16. Prudência e autocontrole, capítulo 20. E justiça própria versus justiça de Deus, no capítulo 21. Essa grande sessão reflete um conjunto extenso de princípios que podem ser aplicados em diversos contextos, tanto pessoais quanto sociais. Quero também destacar o versículo 22:6 que acabamos de ler. Vimos que o versículo traz um dos ensinamentos mais conhecidos e frequentemente repetidos sobre a criação de filhos. O texto diz assim: ensine a criança no caminho em que deve andar e mesmo quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22:6. Sabemos que a realidade nem sempre reflete isso de maneira literal.
Muitas vezes, vemos crianças que receberam uma boa criação afastando-se de seus ensinamentos recebidos quando criança, quando parte para a fase adulta. Como podemos, então, interpretar essa verdade bíblica e equilibrá-la com a realidade dos nossos dias? Vamos responder essa pergunta daqui a pouco, mas antes, permita-me continuar falando sobre essa longa sessão do livro de Provérbios que se encerra aqui no capítulo 22. Esta sessão, que começou no capítulo 10, é composta por provérbios curtos e independentes, organizados de forma a fornecer sabedoria prática e orientações para a vida cotidiana. Esses provérbios não seguem um padrão narrativo ou uma estrutura contínua, mas cada versículo oferece uma pérola de sabedoria que pode ser aplicada em diversas áreas da vida. Essa parte do livro foi escrita de maneira a ser facilmente memorizada e repetida, algo muito comum na literatura sapiencial do Oriente Médio Antigo. Os provérbios abordam questões que são perenes, temas que ainda hoje são muito atuais, como honestidade, justiça, trabalho, relações sociais, autocontrole, criação de filhos, entre outros. Essa variedade de temas reflete a complexidade da vida e a importância de se buscar sabedoria para lidar com diferentes situações. A escolha dos temas também mostra uma preocupação com a formação do caráter moral e espiritual do indivíduo. Salomão buscava mostrar, principalmente aos mais jovens, como a vida piedosa e prudente é recompensada por Deus, enquanto a impiedade e a insensatez levam à ruína. Vimos várias vezes Salomão chamar seus leitores de meu filho. Os provérbios enfatizam a importância do temor do Senhor como o princípio da sabedoria, algo que aparece de forma recorrente ao longo dessa sessão, como em Provérbios 9 e 10, Provérbios 10, 27, Provérbios 14, versos 26 e 27, destacando que devemos amar o que Deus ama e odiar o que Ele odeia. Salomão mostra que o verdadeiro valor da sabedoria é odiar o mal. A sabedoria apresentada não é apenas intelectual, mas uma sabedoria prática que afeta todas as áreas da vida: trabalho, família, finanças, relacionamentos e até mesmo a saúde física e emocional. Agora que chegamos ao final dessa sessão, vale a pena refletir sobre o versículo 6 deste capítulo 22, que fala sobre a criação de filhos. Sabemos que muitas vezes há diversos casos de crianças que receberam uma boa criação, tanto intelectual, moral e até mesmo espiritual, e o caminho é a palavra de Deus. Porém, percebemos jovens afastando-se de seus ensinamentos recebidos quando criança na fase adulta. A pergunta é: como podemos então interpretar a verdade bíblica quando diz que a criança ensinada no caminho que deve andar jamais se desviaria dele, e equilibrar essa afirmação com a realidade dos nossos dias? Bom, o versículo nos traz uma responsabilidade importante, mas também nos aponta uma realidade que muitas vezes nos parece difícil de conciliar com o que observamos no mundo. O versículo 6 de Provérbios 22 é muito conhecido. Ensine a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se desviará dele. Esse é um provérbio que ao longo dos séculos tem sido uma orientação fundamental para pais e educadores. A ideia de que a boa educação e instrução espiritual na infância resultarão em um comportamento piedoso e fiel na fase adulta é algo que traz tanto confiança quanto desafios. Entretanto, a realidade muitas vezes nos confronta. Não é incomum vermos filhos que foram criados em lares cristãos, com uma educação baseada na palavra de Deus, afastando-se dessa fé na fase adulta. Então, como devemos entender esse provérbio à luz do que observamos no dia a dia? Bem, primeiramente é importante lembrar que os provérbios são, por natureza, princípios gerais. Eles expressam verdades sobre como a vida normalmente funciona, mas não são promessas absolutas ou garantias eternas. Provérbios não são mandamentos. Provérbios são lições sobre sabedoria, são conselhos práticos, um ditado, uma comparação ou pergunta breve e concisa, expressando um princípio ou uma observação em torno do comportamento humano do ponto de vista de Deus.
Assim, o ensino de Provérbios 22:6 nos diz que, de modo geral, uma boa educação espiritual vai influenciar positivamente o futuro da criança. Contudo, devemos lembrar que cada indivíduo tem sua própria responsabilidade moral diante de Deus. Embora a boa instrução aumente as chances de um futuro piedoso, cada pessoa tem o livre-arbítrio para escolher seu caminho. Mesmo crianças bem ensinadas podem, eventualmente, fazer escolhas que as afastem dos ensinamentos recebidos. Infelizmente, isso é uma realidade. E isso não é uma falha direta da instrução, quero que você entenda isso, mas sim o reflexo do coração humano e da liberdade de escolha que todos nós temos. Portanto, este versículo continua sendo um princípio poderoso. Ensine as crianças no caminho certo, e isso criará raízes profundas. Mesmo que elas se desviem, essas raízes estarão lá e, em muitos casos ao longo da vida, acabam retornando à fé e aos princípios que lhes foram ensinados desde a infância. Como pais e às vezes como líderes, nossa tarefa é semear a boa semente da instrução, confiando que Deus continuará trabalhando no coração dos jovens e adultos, mesmo quando elas tomam caminhos diferentes do esperado. O importante é estar junto, caminhar junto, ensinar no caminho e não ensinar o caminho. Há uma diferença grande aqui, pois ensinar no caminho significa que você está caminhando junto. E ensinar o caminho traz a ideia de que você está apenas mostrando a direção a ser percorrida, não necessariamente junto. O exemplo é o seu maior trunfo. Dê o exemplo e aquela chance da semente germinar frutos que agradam ao Senhor pode e vai aumentar. Amados, após a pausa para a explicação do encerramento da sessão anterior e a reflexão sobre o versículo 6, seguimos agora com a leitura do restante do capítulo 22, do verso 17 até o final. Provérbios 22. Ditados dos sábios. Versículo 17. Ouça as palavras dos sábios. Dedique o coração à minha instrução, porque é bom guardar no coração estes ditados e tê-los sempre na ponta da língua. Hoje eu as ensino a você para que confie no Senhor. Escrevi para você estes 30 ditados cheios de conselhos e conhecimento. Assim você saberá a verdade e transmitirá um relato preciso àqueles que o enviaram. 22. Não explore o pobre só porque tem oportunidade, nem se aproveite do necessitado no tribunal, pois o Senhor defenderá a causa deles. Pagará na mesma medida a todos que os exploram. 24. Não faça amizade com os briguentos, nem ande com quem se ira facilmente, pois aprenderá a ser igual a eles e colocará a si mesmo em perigo. 26. Não se comprometa a garantir a dívida de outro, nem aceite servir de fiador. Se você não tiver como pagar a dívida, até a cama em que dorme será tomada. 28. Não mude de lugar os antigos marcadores de divisa estabelecidos pelas gerações anteriores. E 29. Você já viu alguém muito competente no que faz? Ele servirá reis em vez de trabalhar para gente comum. Esta segunda parte do capítulo 22, versículos 17 a 29, marca o início de uma nova coleção de provérbios, diferentemente da sessão anterior, que consistia de provérbios curtos e independentes. A partir daqui, Salomão faz uma abordagem mais extensa e detalhada, onde os provérbios, os versículos, estão mais conectados, formando um conjunto de conselhos que envolvem sabedoria prática e instruções sobre comportamento, justiça, trabalho e especialmente sobre a conduta piedosa. Este tipo de abordagem vai até o final do capítulo 24. Essa nova seção do livro é conhecida como Ditos dos Sábios. A diferença dessa parte para a anterior é que aqui os provérbios são mais longos e frequentemente trazem conselhos em forma de pequenas lições de sabedoria, ao invés de sentenças curtas e isoladas. Nesta coleção de provérbios há um foco em justiça, verdade, honestidade e como tratar os pobres e vulneráveis na sociedade. Ao ler esses capítulos, vamos perceber que muitos dos conselhos são dirigidos a líderes, governantes, juízes e aqueles que ocupam posições de autoridade. Há uma ênfase na importância de tomar decisões justas e sábias, não permitindo que o orgulho, o suborno ou a pressão dos ímpios distorçam a justiça. Há também uma advertência constante sobre os perigos da preguiça e da falta de dedicação.
destacando que o trabalho árduo e honesto é o caminho para a verdadeira prosperidade. Este tipo de sabedoria é atemporal. Embora escrito em um contexto antigo, cerca de 3.000 anos atrás, suas lições sobre como viver de maneira justa e reta são totalmente aplicáveis aos dias de hoje. O temor do Senhor continua sendo a base da verdadeira sabedoria, e esse princípio continuará aparecendo por toda essa nova sessão. Conclusão do capítulo 22. Amados, como vimos, Provérbios 22 nos trouxe um encerramento importante para a seção de provérbios curtos e independentes, que abordam uma vasta gama de temas práticos para a vida diária, como a justiça, o comportamento correto, o temor do Senhor, o poder da palavra, a prudência e o autocontrole, a justiça que vem de Deus e, como destacamos hoje, a educação dos filhos no caminho da sabedoria. O verso 6 fala do impacto duradouro da criação piedosa das crianças, embora saibamos que nem todos os filhos permanecem no caminho do Senhor. O princípio geral de que a educação correta forma a base de uma vida reta não deve ser ignorado. Precisamos confiar que a semente plantada com amor, exemplo e dedicação pode germinar e frutificar no tempo certo. Também vimos que podemos achar que nossos próprios caminhos são corretos, mas é o Senhor quem sonda o coração. Devemos, portanto, sempre buscar a orientação divina em todas as decisões da nossa vida. A seguir, nos próximos vídeos, vamos avançar sobre uma nova seção que traz os ditos dos sábios. Esse conjunto de conselhos detalhados e profundos será uma nova oportunidade para crescermos ainda mais no entendimento da sabedoria bíblica. Estamos chegando ao fim deste capítulo, mas ainda temos muito o que aprender. No próximo vídeo, vamos explorar mais detalhadamente os primeiros ditos dessa nova seção do livro, que continua até o final do capítulo 24. Não perca! Portanto, até amanhã e fiquem com Deus. Lembrando também que todos os vídeos desta série Devocional Provérbios estão disponíveis na playlist que aparece na sua tela. Caso você tenha perdido algum ou queira rever, a playlist completa está à sua disposição. E que Deus nos abençoe sempre. Amém.